Hallo und herzlich willkommen auf Deutsch mit Caro. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou começar a introduzir um pouquinho da gramática alemã e vocês já estão bastante acostumados até esse ponto, eu acho, com o som do idioma. Eu já passei bastante vocabulário, acho que vocês já estão preparados e não tem nada de outro mundo não tem nenhum bicho de sete cabeças. Vamos começar então sem mais delongas. Hoje eu abordarei Personalpronomen, que são os pronomes pessoais. Eu vou falar também do verbo sein e eu vou mostrar a conjugação do sein no Präsens. A gente vai descobrir o que é o Präsens, para que ele serve, como funciona. E pronomes pessoais, como eu já disse antes, a gente tem em português, né? Eu, você, ele tem pronome de tratamento, né? Isso tudo. Você é o pronome de tratamento. Tu, vós, isso tudo são pronomes pessoais, tá? E hoje a gente vai ver os pronomes pessoais do nominativo, no alemão, tá? Que são exatamente os correspondentes de eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá bom? Então, ó, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Ok, agora vocês já sabem o que são os pronomes pessoais no nominativo em alemão. E o que isso significa? Significa que eles são quem exerce uma ação ou um estado na frase, ok? Eles são o sujeito. Bem facinho, né? Agora que vocês já sabem quais são esses pronomes pessoais no nominativo, vamos fazer então a conjugação do verbo sein, que significa ser ou estar, dependendo aí da situação, ok? É o verbo sein, então conjugado, eu vou fazer na ordem certinha para vocês já irem se acostumando. Ok, ó. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Então, a gente conjugou agora o sein no Präsens. E o que é o Präsens? O Präsens é uma estrutura verbal que pode ser correspondente ao presente, que a gente tem em português, com ou sem gerúndio, NDO, e também pode ser usado para falar de futuro. A gente vai ver isso mais pra frente, ok? Mas essa estrutura também é usada para falar de futuro. Agora eu vou ler para vocês algumas frases usando esses pronomes pessoais no nominativo, mais o verbo sein conjugado aí no Präsens, ok? Vamos ver como é que funciona essa estrutura, então, tudo juntinho. Ich bin jung. Sie ist groß, ihr seid Frauen, sie sind Männer. Aqui pode ter uma pegadinha, porque como vocês viram agora há pouco, existem três tipos de sie. Tem o sie, que significa ela, que é a terceira pessoa do singular, que fica ali juntinho com o er e o sie ist. Aí não tem como fazer confusão. Mas a gente tem também esses outros dois sie. Um outro sie com letra minúscula, com S minúsculo, que significa eles ou elas, porque em alemão a gente não vai ter essa distinção de gênero na terceira pessoa do plural, tá? Não existe isso que nem em português, eles ou elas, é tudo junto no mesmo grupo. Sie, tá? Pode ser um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo de homens e de mulheres, não importa, sie. Mais de uma pessoa, terceira pessoa do plural, sie, ok? Sie com letra minúscula. E o sie com letra maiúscula, eu já falei pra vocês sobre ele em alguns outros vídeos, vou deixar aí embaixo para quem ainda não viu, não sabe o que é. Mas esse sie com letra maiúscula é o tratamento formal, ok? Só que aí a gente tem um probleminha. O sie, eles, elas e o sie, o senhor, a senhora, que é esse pronome de tratamento formal, eles ficam iguais, sie sind. Aí a gente vai ter que ver o contexto da frase e da conversa para saber se a gente está falando de um ou de outro. Por exemplo, Sie sind Männer poderia significar tanto que os senhores com quem eu estou falando são homens, ou então eu estou falando de um grupo de homens, eles são homens, ok? Então aqui, como está começando a frase, ficou com a letra maiúscula. Como é que eu vou saber se esse sie é o sie que tem sempre que ter o S maiúsculo, ou se é o sie eles, elas, que é letra minúscula? Eu vou ter que saber o que eu estava falando antes, ok? Mas isso é fácil. Se você tiver um contexto, vai te ajudar e você não vai ter problemas com isso. Só fique atento. Vamos dar continuidade aqui então. Es ist spät.
está tarde. Só que em português fica menor a frase, né? Ficam só duas palavras. Em alemão tem uma outra palavra aí no começo, que é es. Es, ele vai ter o mesmo sentido para quem sabe inglês, é ótimo. Nesse caso, ele vai ser a mesma coisa que o it, tá? Então, tudo que for do gênero neutro em alemão, a gente vai traduzir como pronome como es. Pronome pessoal sempre vai ser o es, né? Pronome pessoal no nominativo. Por exemplo, até coisas que são femininas. Assim, uma lógica faria a gente pensar que uma coisa é feminina, mas na verdade o artigo não é feminino. O artigo é das, né? Que é do gênero neutro. Por exemplo, das Mädchen é moça. Só que, né, uma jovem, uma moça, uma menina. Mädchen. Só que o artigo é das, é gênero neutro. Então a gente não vai traduzir isso como sie, quando for transformar num pronome pessoal no nominativo. A gente vai passar para es, porque o que importa é o gênero da palavra, que é neutro, ok? E nessa estrutura específica, es ist spät, a gente não pode falar apenas está tarde, ist spät, se fosse traduzir, né, o pé da letra do português, porque não tem como. Em alemão a gente precisa ter ali um sujeito na frase, tá? E quando for alguma coisa sem chuva, neve, a gente vai sempre usar o es. É chuva, neve, hora, essas coisas todas, a gente sempre vai usar o es, tá? A gente tem que ter esse sujeito, não tem como deixar a frase sem o sujeito. Ok, as últimas frases então. ist höflich. Du bist ein Junge. Wir sind müde. Ok, essas aí já não tem muito mistério, né? Uma tradução bem facinha, não tem pegadinha nenhuma, bem fácil mesmo. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Eu sei que gramática costuma pegar um pouquinho mais no pé da gente, tá? Mas tá vendo que essas estruturas tem em português? A gente também tem muita coisa gramatical que não é tão fácil assim em português e a gente acaba aprendendo. Então, em alemão você aprende também sem problemas, tá? Não é... Tem gente que ouve a palavra gramática e já quer sair correndo. Não é bem assim. A gente vai fazer sempre aos pouquinhos. Eu não vou jamais colocar muito conteúdo de uma vez pra vocês. E se tiver qualquer dúvida, escreve nos comentários que eu vou te responder. Se tiver sugestão de vídeo, deixa aí também. Deixa o seu like se gostou do vídeo, dá alguma sugestão. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dá aquela curtida também lá na página do Facebook, que quanto mais curtidores e inscritos eu tiver, mais conteúdo de muita qualidade eu vou trazer pra vocês, ok? Um beijão, bis zum nächsten Mal, tschüss!